Olá, meus irmãos, mais uma vez aqui com o canal Despertai, e hoje vamos tratar sobre mais uma revelação do livro da lei. Algumas das leis que quando nós lemos não nos faz tanto sentido. Então, vamos lá para Deuteronômio capítulo 22, no verso 6 e o verso 7, que diz: se você for pelo caminho e encontrar algum ninho de passarinho ou ninho de ave em alguma árvore ou no chão, e que tenha passarinhos ou ovos, e a mãe estiver sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Deixará ir livremente a mãe, e os filhotes tomará para ti, para que te vá bem e prolongue os teus dias. Perceba que também é um mandamento com promessa. Então, olha só. Qual é o sentido histórico dessa lei? Nós vamos perceber que quando o povo encontrasse um ninho de passarinho, ele não poderia tomar a mãe junto com os filhos, mas ele só poderia tomar dos filhos. E isso é interessante, porque além de Deus estar preservando a lei, por meio da sua lei, a natureza, ou seja, aquele pássaro que saiu livremente, ele poderá novamente gerar novos filhotes e assim equilibrar o ecossistema. Aquela pessoa também que tomou aqueles filhotes pode se alimentar ou fazer uso daqueles ovos. Para nós isso é uma lei um pouco estranha, mas faz muito sentido para este povo neste momento. Mas qual é o sentido profético? Qual é o mistério por trás dessa passagem? Olha só que interessante. Nós vamos perceber que o livro da lei, principalmente o livro de Deuteronômio, ele é dado ao povo praticamente em um discurso só. E nós vamos perceber que em diversos momentos Moisés diz e fala dois caminhos para o povo. Um caminho de justiça, um caminho de bênçãos para quando o povo ele obedecesse aos mandamentos. Mas um outro caminho de maldição, de morte, de doenças e de cativeiro, quando eles desobedecessem ao Senhor e aos seus mandamentos. E este mandamento dado ao povo de Israel é uma tipologia do que iria acontecer com eles. Aqui nós vamos perceber que esses ovos, eles têm uma referência, uma tipologia do próprio povo de Israel, que seria tomado pelas mãos, por outras nações gentias, e iriam levá-los para todos os lugares da terra, ou seja, eles iriam ser tomados e espalhados sobre a terra. Essa é a tipologia do homem que pega os ovos e os filhotinhos dentro do ninho. E a mãe que voa? A mãe deveria ser deixada voar livremente, porque desde o início da Bíblia, quando diz que o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas, ali nós já temos uma metáfora, uma tipologia, uma identificação do próprio idioma original de que a aparência do Espírito Santo sobre as águas era como uma ave que estava chocando e se aninhando sobre filhotes. Nós vamos também perceber que quando Deus tira o povo do Egito, ele diz que os tirou com asas de grande águia. Então era como se o povo fosse guiado por Deus pela coluna de fumaça, pela coluna de fogo, e aquela coluna de fogo, aquela coluna de fumaça representava o Espírito de Deus cuidando, germinando e guiando o povo, como uma ave que se aninha sobre os seus passarinhos. Então olha só que interessante, toda vez que o povo pecasse, Deus iria abandoná-los. Essa é a figura do pássaro que iria sair livremente do ninho, iria abandonar o ninho. Por quê? Porque alguém vem para tomar os seus filhos. E assim como Deus deixava que o povo fosse levado ao cativeiro ou fosse destruído suas cidades e até seu templo por causa do pecado, por causa da desobediência aos mandamentos, assim também o homem deixaria o pássaro ir livremente. Mas os filhotes seriam de posse do homem que achou o ninho, ou seja, das nações gentias. Isso é tremendo, porque nós vamos perceber que Jesus, ao chegar até Jerusalém, diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, como o pássaro, ou como algumas traduções vão trazer, a galinha quer ajuntar os seus filhotes, mas tu não quiseste. Então Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o Redentor, o próprio Deus, era a tipologia genuína dessa figura e dessa lei. Ele era o pássaro que cuidava, que germinava os filhos de Deus.
Mas, por causa do pecado, Deus deixou que eles entrassem em cativeiro e fossem tomados por todas as nações. Porém, havia um dia em que Deus, em Cristo, iria reunir todos os filhos de Israel, todos os filhos de Abraão, através da cruz. E foi através da encarnação, foi através da morte e da ressurreição, que agora nós somos e podemos ser chamados de filhos de Deus, para nunca mais sermos abandonados, porque recebemos o Espírito que clama, Abba Pai. E agora nós temos um ninho que é dos céus e virá para a terra. Então este é o entendimento profético da lei que foi dada, do homem que encontrasse um ninho de pássaros e poderia se apossá-lo deles. Então, meus irmãos, um grande abraço e Deus abençoe todos vocês.